Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava aqui tomando um café, eu gosto muito de tomar cappuccino, eu gosto, né? É muito bom. E eu estava aqui refletindo sobre algo muito importante, que aliás é essencial nos nossos dias. Estava aqui pensando sobre Deus procurando as pessoas. Isso começa lá no livro de Gênesis, quando Deus ele pergunta a Adão, onde estás? Porque Adão havia pecado e Adão não estava no mesmo local de sempre, no local do encontro com Deus. E de lá para cá, a história se repete, porque a Bíblia vai trazer inúmeros casos onde Deus está procurando pessoas que estejam em sua presença. O livro de Salmos, no capítulo 101, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim, ó, os meus olhos, Deus dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então, olha que interessante que Deus fala, os meus olhos procurarão, não são os crentes. Os meus olhos não procurarão os que estão na igreja. Os meus olhos não procurarão alguém que tenha uma Bíblia nas mãos. Os meus olhos não procurarão alguém que tem um rótulo, qualquer que seja, alguém que se diga crente, evangélico, cristão, ou seja lá o que for. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. E Deus não está falando de qual religião é, Deus está falando os fiéis da terra. É claro que o conjunto ali de estudos que nos levam a Deus, que chamamos de religião, eles é quase que impossível, né, sermos fiéis a Deus sem estudarmos a sua vontade, a sua palavra revelada na Bíblia. É óbvio isso. Mas quando no versículo 7 Deus fala, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, então está muito claro que não adianta estar em uma comunidade religiosa. Deus procura os fiéis da terra. Nós vamos encontrar também um outro texto que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22. Deixa eu procurar aqui, lá no finalzinho, no versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. E nós vamos encontrar inúmeros textos onde Deus procura alguém que esteja diante dele. Como eu disse, começou lá em Adão, o primeiro homem, quando Adão peca, ele se esconde atrás das árvores da presença de Deus. E de lá para cá, o que o homem mais tem feito é se esconder de Deus. Nós vamos encontrar um homem na Bíblia chamado Enoque. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. E a Bíblia vai falar que Enoque andou 365 dias, 365 anos. Enoque andou com Deus e Deus o levou, o tomou para si. A Bíblia não fala que Enoque morreu, mas que Deus o levou, Deus o tomou, Deus o tirou da terra. E é interessante, eu sempre digo, né, 365 dias é muito representativo, porque representa um ano para cada dia do ano. Precisamos andar com Deus todos os dias do ano. E no caso de Enoque é muito interessante, porque quando a gente para pensar, um homem na terra, no meio de tanta corrupção, no meio de... Quando os homens da terra não tinham interesse nenhum por Deus, lá estava um homem chamado Enoque que andou com Deus, caminhou com Deus, de tal maneira que Deus o tira, que Deus o leva, que Deus tira Enoque dessa terra. E nós vamos encontrar também o próprio Abraão. Deus encontrou Abraão, chamado o amigo de Deus. Abraão foi o homem a quem Deus encontra para nele, em Abraão, Deus executar o seu projeto de redenção da humanidade. O que foi perdido no Éden é resgatado a partir de Abraão e da sua descendência. O amigo de Deus, Abraão, o amigo de Deus. Nós vamos encontrar também Deus falando de Davi. Achei a Davi um homem conforme o meu coração. E Davi é escolhido para ser o eterno rei de Israel. Deus perpetua
o reinado de Israel. Por isso que Jesus ele vai nascer filho de Davi, da descendência de Davi, e Jesus é o rei eterno, perpetuando, né, a dinastia, por assim dizer, e perpetuando o reinado de Davi. Achei a Davi, meu servo, um homem conforme o meu coração. Nós vamos encontrar também Daniel, o príncipe Daniel, que estava lá no cativeiro da Babilônia, dos transportados, dos exilados de Jerusalém para a Babilônia, na época de Nabucodonosor. E Daniel está ali no palácio. Daniel não se contamina, né, com as práticas da Babilônia. Pelo contrário, Daniel se dedica a fazer a vontade de Deus e a compreender tudo o que estava acontecendo. Em vez de ele se revoltar por ter sido exilado, ele se coloca num desejo enorme e profundo de querer entender tudo o que estava acontecendo. E ele se propõe a orar, a buscar a Deus, a jejuar e a ler a Torá. E o que acontece? Então, Deus envia o seu anjo, e quando o anjo chega até Daniel, o anjo vai dizer: porque você, Daniel, é um homem muito amado. Porque tu és muito amado por Deus, Deus me enviou aqui para te fazer entender as coisas que irão acontecer. E a gente não pode pegar a fala do anjo dizendo: Daniel, você é muito amado, e querer generalizar achando que todos são muito amados. Não, ali era uma fala muito específica para Daniel. Daniel era muito amado por causa do comportamento, por causa da busca, do desejo incessante de Daniel. Amados, por que eu liguei essa câmera para falar um pouco dessa reflexão? Às vezes, né, no mundo que nós vivemos hoje, no contexto que estamos, de tanta tecnologia, de tantas liberdades, né, de tanta, na mudança mesmo de comportamento do ser humano, às vezes é difícil a pessoa compreender por que num domingo, por exemplo, as pessoas se reúnem, né, num lugar fechado, né, numa igreja, num templo, e ficam ali, sentadas, ou às vezes em pé, quando elas poderiam estar fazendo tantas outras coisas, aproveitando, aspas, aproveitando o tempo com tantas outras coisas em vez de estar ali dentro. E eu fiquei pensando, Deus lá de cima olhando para a terra e vendo tanto pecado, tanta corrupção, tanta fornicação, tanta prostituição, tanto pecado terrível, o homem voltado para o mal, o homem querendo dar vazão aos seus instintos, aos seus desejos, às suas vontades. Apenas isso. E Deus procurando alguém que se voltasse para ele. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e vendo que há vários pontos de luz na Terra. Na Terra, vários pontos de luz. Que pontos de luz são esses? São um grupo de irmãos, a igreja do Senhor espalhada pela Terra. São os pontos de luz é a igreja do Senhor. É um povo que está reunido, voltado para Deus, o adorando. Adorando ao Senhor, clamando a Ele. Estão ali declarando um nome que é santo, que é vivo, que é poderoso. Então, Adão, onde estás? Ou procurei alguém que se colocasse na brecha perante mim. Ou os meus olhos procuram os fiéis da terra. Amados, Deus, quando Ele olha hoje dos céus, Ele tem te encontrado como um fiel da terra? Como alguém que se coloca na brecha? Você tem se colocado no local de adoração, no local do encontro com Deus, como era no caso de Adão? Você tem sido um Daniel que tem se dedicado a compreender a vontade de Deus? Quem tem sido você? Ou você simplesmente tem dado vazão aos seus instintos? Instintos como que de animais? Ou você tem buscado fazer o que agrada a Deus? O teu coração tem se voltado para o Senhor. Tomara que você ame de verdade o Senhor. Quem ama deseja estar junto. Tomara que você realmente tenha um desejo íntimo por Deus, um desejo desesperado por Deus. Talvez alguém não entenda o que é um desejo desesperado. Mas, querido, quando você quer a presença de Deus e você se desespera, Senhor, eu quero ser envolvido pela Tua glória, pela Tua presença. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero mais do Senhor. Eu não quero simplesmente fazer uma oração corriqueira. Eu não quero simplesmente produzir uma reza comum. Eu quero entrar na Tua presença e ser envolvido por essa presença maravilhosa. Tomara, querido, que você entenda que não há lugar melhor. Não existe lugar melhor do que na presença de Deus. E é ali que você deve estar. E é ali que Deus quer que você esteja. Deus te abençoe. Volte-se para Ele. Busque-o de todo o coração. Conserte se você precisa consertar a tua vida. Mas deseje desesperadamente a presença de Deus, porque é a melhor coisa nesse mundo. Fique com Deus. Deus te abençoe. E eu vou continuar aqui tomando o meu café cappuccino, que é muito bom. Deus abençoe a tua vida.